Olá! Nesse vídeo você vai aprender a criar uma super lista de tarefas com o Angular, fazendo uso de um recurso muito legal e útil do Angular, que é a comunicação entre componentes. Antes de entrarmos em detalhes do código, vamos ver as funcionalidades que temos no nosso projeto. Então aqui, como você pode ver, no nosso projeto a gente consegue marcar um item da nossa checklist, do nosso cartão que simboliza a nossa tarefa, como concluído e desmarcar ele. Nós conseguimos também estar editando o nosso cartão, por exemplo, vir aqui e alterar o nome. A gente pode ainda estar marcando por aqui um item da nossa lista como finalizado ou não finalizado, e ele já atualiza lá no próprio cartão, antes mesmo da gente vir aqui e salvar. A gente pode também estar removendo um item da nossa lista de tarefas. Vim aqui, ele abre uma modal perguntando se a gente quer remover. A gente diz que sim, ele vai lá e exclui. E a gente também pode estar fazendo a adição de um novo cartão de uma tarefa na nossa lista. Então, se eu vier aqui, eu vou colocar um nome qualquer. Vou colocar também uma descrição aqui qualquer e vou colocar alguns itens no checklist, como o item 1 e o item 2. E vou salvar. E aí aqui, ok, sigo aí podendo manipular a minha checklist. Aqui eu vou remover novamente. Então essas são as funcionalidades da nossa lista de tarefas. E o que eu usei assim para desenvolver essa lista de tarefas? Como você bem já sabe, eu utilizei o Angular. E qual versão do Angular? Eu usei a última versão disponível do Angular, tá? Que atualmente é a versão 13. Ela foi lançada aí em novembro de 2021. E utilizei também o Bootstrap, versão 5, tá? Que atualmente é a mais recente. Beleza? Então essas foram as versões utilizadas. E vamos ver agora o setup desse projeto, ou seja, como ele foi configurado. Aí deixa eu voltar aqui para o Visual Studio Code. Deixa eu arrastar um pouquinho ele para ficar melhor. E aqui está o setup do nosso projeto. E assim, pessoal, eu estava gravando um vídeo, tá? Uma versão desse vídeo aqui, onde eu escrevi o código passo a passo, ou seja, a gente ia digitando, construindo tudo. Porém, esse vídeo estava ficando muito grande, ele já estava chegando a quase 1 hora de duração, tá? Ficou um vídeo enorme e ainda não estava bem na reta final, sabe? Tinha mais alguns minutos ainda de gravação. Então, o que eu fiz? Eu mudei a estratégia, tá? Em vez de fazer esse vídeo passo a passo e tudo mais, como você vai ter acesso lá ao código no repositório do GitHub, e você não precisa se preocupar agora em sair digitando o código junto comigo, na correria, nem nada disso. Você precisa se preocupar apenas em entender a estrutura do projeto e o código do projeto. Depois, esse mesmo código você consegue estudar com calma, combinado? Então vamos lá, vamos ver aqui o nosso setup. A primeira coisa que a gente tem que ver é o package.json. O package.json, a gente tem uma dependência aqui, que é o NGX Bootstrap, tá? Essa dependência aqui, ela serve para quê? Ela serve para a gente conseguir fazer os modais ali na nossa interface. Então, essa é a utilidade dela. Isso eu até coloquei no Bootstrap aqui também, no package, mas não é necessário, tá? Você pode utilizar apenas o NGX Bootstrap. Então, eu vou fechar aqui o package. Do package.json é isso, tá? No nosso index.html, o que eu fiz? Eu segui a recomendação que está lá no Get Started do Bootstrap. Eu vim aqui e eu incluí, então, o link da folha de estilo do Bootstrap diretamente aqui no site, na index.html. Eu também incluí um link aqui para o Font iWantsome, para a gente utilizar alguns ícones, tá? Como, por exemplo, lá na edição, no botão de editar, né? E coloquei também um link para o Google Fonts, que é para utilizar a fonte Roboto no projeto. Ok? E logo mais aqui abaixo eu também incluí os outros 2 scripts que o site do Bootstrap recomenda para ter a parte de JavaScript. Certo? No estilos.css, eu só defini que o corpo aí do nosso site vai utilizar para tudo a fonte Roboto, sans serifa, e aqui botei 16 pixels, tá? Apenas isso que foi definido.
No App Module aqui do nosso projeto, eu tive que importar os módulos necessários para a gente utilizar. Quais módulos são esses? São os módulos de formulários, para a gente trabalhar com formulários reativos, e também um módulo de modal, que veio lá do NGX Bootstrap que a gente acabou de ver no package.json. E aqui embaixo, ó, a gente simplesmente pega e importa esses módulos. Forms Model, Reactive Forms Models e o nosso módulo de modal. Até aqui, beleza? Uma coisa importante, eu estou assumindo aqui que você já tem uma certa familiaridade com o Angular, tá? Você já sabe pelo menos criar um projeto com o Angular, criar componentes via CLI do Angular. Já tenha dado aí, em resumo, os seus primeiros passos. Caso não seja o caso e você esteja iniciando com Angular agora, eu tenho um vídeo que vai aparecer um card aí, ou vai estar na descrição deste vídeo, que mostra lá os primeiros passos com o Angular, tá? Que é toda essa parte mais básica, então você pode estar conferindo lá. Então, só fazendo esse parênteses aqui. Vamos agora analisar o nosso primeiro componente criado, que é o componente lista. Ele está aqui do lado, vou clicar nele e vou abrir aqui primeiro a parte do HTML dele. Como funciona o nosso componente lista? A gente pode ver que a gente tem uma variável aqui já que é o título da nossa lista. A gente tem também aqui alguns códigos HTML e aqui a gente tem mais um componente, que é um botão para criar um novo cartão na nossa lista. Esse botão ele recebe um estilo aqui como por parâmetro e ele recebe também um texto aqui, que é o texto do botão, que a gente está passando um novo cartão. E ele também tem uma função. Ou seja, ele tem uma função de saída, um output event. Então, beleza. E quando essa função de saída ela é disparada, ele chama a função novo cartão do nosso próprio componente lista aqui. E passando o parâmetro que é enviado lá através dessa função. Ok? E aqui mais abaixo, ó, a gente tem a renderização do nosso cartão. Ó. A gente tem o nosso componente de cartão. E para o nosso componente de cartão, a gente passa um objeto cartão, a gente passa o índice do nosso cartão e ele também tem um evento de saída, que é quando o cartão for excluído, a gente dispara aqui um evento do nosso lista que se chama remove cartão. E o que é importante notar aqui nessa parte do código? A gente tem um end for aqui, ou seja, a gente tem nesse nosso componente diversos cartões. A gente tem um array lá de cartões e para cada um desse cartão a gente renderiza aí um componente de cartão, tá? Que a gente cria aqui, que a gente armazena no nosso LED e a gente também está armazenando aqui o índice desse cartão e está passando aqui nesse parâmetro, ok? Vamos ver o TypeScript desse projeto aqui. Então lá vai, ele recebe aqui o parâmetro que é o título e cartões, que a gente já viu. E aqui a gente tem um objeto, tem uma classe de modelo do cartão. Onde está essa classe? Ela está aqui dentro de cartão. Ó. A gente tem a definição de um cartão aqui, onde a gente passa lá nome, descrição, detalhes, concluído, checklist. Essas são as propriedades do nosso cartão. E o checklist, se você perceber, ele também é uma outra classe de modelo aqui, que tem só o nome e concluído. Ela tem duas únicas propriedades. Beleza? E de onde vem, né, esses valores aqui, títulos e cartões? Títulos e cartões, eles vêm aqui do nosso App Component. Aqui no nosso App Component, o que acontece? A gente tem aqui os dados mocados, né? Ou seja, a gente deixou esses dados de exemplos fixos no código. A gente definiu aqui uma variável chamada de tarefas, onde tarefas ela recebe aí dois objetos JSON, tá? Que tem aí seu nome, sua descrição, e o checklist das tarefas, que tem aqui nome, concluído. E aqui, mais para baixo, a gente tem o outro objeto JSON, que está aqui o nome, a descrição, a mesma coisa, a mesma estrutura. Tá? E quando a gente dispara lá o evento, quando cai, na verdade, né, esse evento ele é automático do ciclo de vida do Angular, do ng1 init, a gente pega cada uma dessas tarefas e itera sobre elas e cria lá um objeto cartão, pegando ali o nome da tarefa, a descrição e o checklist,
e adicionando num array de cartões, tá? Que a gente está declarando aqui em cima. Ah, Douglas, existem formas melhores de fazer esse parse, assim, digamos? Não podia ser montado direto aí o array de cartões? Poderia, tá? Mas para esse exemplo, como é algo bem simples, acabou ficando assim. Mas com certeza tem formas melhores de estar populando essa lista de cartões. Poderia estar sendo direta ou de outras formas, tá? Mas tudo bem, para o nosso exemplo aqui, tá ok, beleza? Então, depois que a gente popula essas informações aqui, a gente alimenta essa lista de cartões, a gente tem ela para passar para o nosso componente lista. E aí, depois que a gente passa então a nossa lista de cartões, cada cartão a gente vai lá e renderiza o cartão. Mostra, né? Vai aparecendo nossos cartões ali, bonitinho. E esse é o próximo componente que a gente vai analisar, que é aqui o cartão. Só que a gente vai fazer a análise desse componente no próximo vídeo.